Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Podem ficar despreocupados. Eu não vou pregar. Vamos tentar fazer algo diferente essa noite, né? Como é congresso de adolescentes, vamos tentar deixar um pouquinho mais dinâmico. Mas isso serve para todos, do menor ao maior. Me incluindo, te incluindo papai, titia, vovô, vovó, pastora Luíde, irmã Maria, irmão Elias. Todos nós somos adolescentes nessa noite. Glória a Deus. Bom, lá vem a Érica. Pois é, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer algumas perguntinhas para os amados. Isso incluindo adolescentes. Esse meio aqui, beleza? Nós todos somos, mas vocês são o braço forte. Então, eu queria, nesse primeiro momento, incluir nessa participação 3 perguntas. A primeira, a vida tem sentido sem Deus? Por que a vida ganha sentido com Deus? E a terceira, quando é que a vida tem sentido? Parece perguntas um pouco filosóficas. Eu queria chegar nesse ponto da filosofia. Não que nós vamos hoje filosofar, não é esse o meu intento. Mas são questionamentos feitos há muito tempo. E eu digo que todo adolescente é um projeto de filósofo, porque questiona bastante. Não é verdade? Vocês estão apenas numa caminhada, mas vocês já são grandes questionadores. Não que as crianças não façam isso, porque às vezes o Jesus fica fazendo pergunta que não tem resposta. Já também é um pequeno filósofo. Mas, por que eu estou tocando nessa questão da filosofia? Porque no mundo antigo, existiam 3 grandes mistérios na filosofia e na ciência, que eram as questões sobre a vida, o movimento e a existência. Os filósofos daquela época questionavam muito esses 3 mistérios: vida, movimento e existência. E Paulo, prestem atenção, adolescentes. Paulo citou num trecho de uma obra, eu vou ler para eu falar certinho, Crética, do poeta. O nome dele é complicado. Epimênides. Esse nome aí. Se eu falar muito, eu gaguejo. Que foi esse que nós lemos. Vocês sabiam disso? Que o existir, o viver e o mover que ele citou é de uma obra, de um poeta da antiguidade? Vocês sabiam disso? A igreja sabia disso? Poucos sabem disso. Eu perguntei hoje para o meu marido, ele não sabia. Não sabia. Entreguei o Jesus lá. Pois bem, ele fez isso. Por que ele fez isso? Porque ele estava conversando com filósofos daquela época. Ele estava em Atenas e lá era um grande centro de filosofia. Então, me perdão da palavra, adolescentes, ele teve que descer o nível. Porque aquele povo não conhecia o Antigo Testamento. E ele queria falar do Senhor Jesus. Se vocês lerem todo o capítulo, ler o capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 28, né, que é o que pega aí o nosso tema, tem um conteúdo muito legal. Por isso que, olha, quando nós demos o livro de Atos, foi o ano passado, não foi, pastora, que a gente estava estudando? Eu falava para eles, gente, isso aqui é muito legal. Eles não entendiam o meu ânimo, porque é muito legal. A gente aprende coisas diferentes. A gente, às vezes, está cansado de ler a Bíblia e passa detalhes que são imperceptíveis naquele momento. Mas você, quando pega e lê, fala, nossa, foi dessa forma o discurso de Paulo em Atenas? Tanto foi que aquele povo, os gregos e os estrangeiros ali presentes, eles estavam querendo entender o que é que Paulo estava falando. Que doutrina louca era aquela? Porque o que a Bíblia nos diz? Que a mensagem da cruz é loucura para? Pois bem,
Eles estavam achando aquilo tudo muito doido. Que filosofia é essa? Que questionamentos são esses? E era isso. E pegaram ele, Paulo, levaram para um local, que lá vem um outro nome complicado. Aerópago, que está no versículo 19. Que era um centro, um conselho, no qual ali, meio que eles iriam também julgar Paulo pelo que Paulo estava falando. E lá nesse local, chegou um momento que Paulo levantou e falou: epa aí, peraí. Eu tenho observado que realmente vocês são muito religiosos. Eu dei uma olhadinha por aí, vi que vocês são bastante religiosos, e tem até um altar que não tem nada, só está escrito: ao Deus desconhecido. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que os gregos e muitas outras civilizações tentavam preencher algo, até dentro do próprio coração, que estava vazio. E esse lugar só é preenchido pelo verdadeiro Deus. E eles olhavam por toda aquela criação e falavam: isso aí não pode ser obra do acaso. Alguém muito poderoso deve ter feito. Então, com medo de estar esquecendo ou fazendo algo errado, eles montaram um altar, queridos. E lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha mais nada. E eu estava pensando, eu acho que é isso que cada um ser humano tem. Está à busca de um Deus desconhecido quando não conhece o único e verdadeiro Deus. E o que Paulo fez? Epa, mas espera aí. O que eu ando falando é sobre esse Deus que vocês não conhecem. Foi isso que Paulo fez. Só que esse Deus, ele não precisa de local para habitar feito por mão dos homens. Ele não precisa que os homens levem coisas para eles. Por quê? O que o povo faz quando está idolatrando, gente, um Deus antigo? Faz sacrifícios, alimentos. E lá, eu não vou nem falar, mas naquela época lá o negócio era pesado que eles faziam como sacrifício aos deuses. Muito pesado. Então ele falava, ele não precisa de nada disso, porque ele é criador de todas as coisas. De um homem só, ele fez toda a humanidade. Ele é Deus. Foi essa a resposta de Paulo para o questionamento daqueles filósofos. Porque o povo que estava ali, interessante, não era só gregos, eram estrangeiros também, que estavam curiosos acerca daquele discurso que aquele homem estava falando. Porque ele falava assim de Jesus da ressurreição, mas era difícil deles compreenderem. E Paulo falou: é desse Deus aí que vocês não conhecem que eu estou falando. E digo mais, esse Deus que vocês estão falando não está longe de vocês, está perto de vocês. Por isso que nós vivemos, nos movemos e existimos. Vocês entenderam os meus questionamentos no início? Porque Paulo se viu naquele local diante de pessoas que estavam questionando. Eles eram questionadores da época, típico da civilização grega. E Atenas, então, era o centro. E o que é mais bonito que eu vejo em Paulo, por ele saber que aquele povo não tinha conhecimento, ele pegou o próprio discurso e deu a resposta. Isso nos ensina até a evangelizar. Que às vezes não é com ferro e fogo. A gente mostra que naquilo que fala, que eles estão falando, a gente vai e dá uma resposta e saímos pela tangente e conseguimos cumprir o nosso chamado. Vocês estão compreendendo? Pois bem, então, hoje, ele quando colocou essas respostas, que eram respostas, quando ele falou essa frase, que é típica de um texto poético grego, ele estava falando justamente os questionamentos daquele povo naquela época. E aí, indo para aquelas perguntas, eu queria chamar 3 adolescentes. Aí agora vem a parte boa, né? Ou não. Calma. Quando eu falo adolescente, todo mundo olhou para o chão. Como eu sei que tem 3 congregações, incluindo nós, né? Então, vamos pegar um de cada. Da nossa congregação, tem umas balançando a cabeça. Eu vi um que fugiu. Você? Não, você sim. Você não vai falar nada, não. Vem cá.
relaxa. Ele da outra congregação, você que está com a mão no queixo assim, de admiração. Nossa, eu quero ir, o que ela vai falar? Vem, vem. Você não vai falar nada não, pode ficar tranquila. Você não vai passar vergonha, só se você não sabe assoprar. Você não sabe? Eu te ensino. Vem. Comigo não tem não. Você vai ver super tranquilo. Você fala assim, nossa, se eu soubesse que era isso, eu tinha vindo mais cedo e enchido aquele tanto de balão que estava lá embaixo. E da turma aí de trás, deixa eu pensar. Você aí, ó, na minha reta, aqui atrás da de azul. É você. Por favor. Seu nome, querida? Beatriz. Samuel e o? Beatriz, Samuel e o? Paulo? Paulo? Tauã. Tauã? Sei lá, podia ser um Paulo. Pode ficar aqui. Eu falei para vocês, é super tranquilo. Relaxem. Ó, vou dar um balão para cada um deles. Para você. Não vai ser um bicho aqui de dentro. Para você. Eu quero que os três encham esse balão. Que ele assuma o papel dele de balão. Porque agora ele é um, sei lá, não sei nem o que é isso. É uma coisa aí vazia. Não é? É um plástico, é uma lona, não sei nem o que é isso. É alguma coisa. Eu quero que ele assuma a forma, uma borracha, né? Acho que é uma borracha. A forma de um balão. Podem encher. Podem ficar tranquilos. Não tem pimenta. Super tranquilo. Tenta, mulher. Força! Foi cair logo com você, hein? Ela me perseguiu. Tá bom, para você não ficar cansada. Amarra o seu. Amarra. Coitada. Ui! Esse também era o objetivo. Vamos lá. O balão dela estava cheio de furo. Como eu falei, eu não sei nem o que é isso. É uma borracha. Mas é o quê? Não, gente. Isso aqui, ó. Látex. É isso aí. Não sei o que é isso, não. Que tem a intenção de ser uma bexiga ou um balão, né? A forma que ela tem que ser é uma coisinha cheia, redondinha. Só que está furada. E deve ser mais de um furo. Você conseguiu ver quantos? Esse balão aqui, eu vou dizer assim, que ele até existe, a função dele teria que ser um balão, né? Mas balão, como é que o balão se move? Cheio, ele fica meio que voando por aí, né? Então, ele existe, ele foi feito com a finalidade, mas vocês concordam comigo que ele não se move e lá vou eu, e nem vive, né? Vive, move e existe. Ele tem a forma, como se fosse uma vida. Eu quero que vocês pensem assim, a gente está filosofando. Mas ele não se move e ele não tem o quê? Existência, porque ele não assumiu a forma que era o propósito final. O meu amigo aqui, estourou também, eu nem vi. O meu amigo que vocês viram que chegou até fazer a forminha, ele chegou até encher, não foi? Só que esvaziou rapidinho, no final até arrebentou e não tinha nem visto. Ou seja, o propósito inicial do balão foi até cumprido. Ele encheu, ficou cheinho, ele poderia até voar um pouquinho por aqui, mas não aguentou e pum, estourou. E do meu outro aqui foi o Felizardo, olha aqui o propósito. Era isso aqui. Hoje ele existe, ele se move, não, lá vou eu. E ele tem vida, é o contrário, ele tem vida, ele se move e ele existe. Porque o existe, eu quero que vocês tenham a ideia de continuidade. Era só isso, podem se sentar. Muito obrigada, eu precisava de pessoas jovens que tivessem fôlego para me ajudar. Érica, e qual a história do balão? A história do balão é que muitas vezes nós nascemos sim com um propósito. Cada um de nós nasceu com um propósito. Só que em algum determinado momento, a gente meio que desvia do propósito original, né? E acabamos tomando outros rumos. E com isso, vocês viram que o balão no início era uma estrutura, ou seja, meio que ter a vida. Eu queria que vocês pensassem assim. Mas ela não se moveu e não teve continuidade. O que eu quero dizer com isso?
que às vezes o viver não é só olha a filosofia aí me perseguindo, não é só o existir. O viver não é só estar aqui. Não é só ter a presença material, vai além disso. O que eu quero dizer é que com Cristo, eu quero que vocês pensem assim, é com Cristo que nós vamos ter realmente vida, movimento e existência também com sentido de continuidade. Quando eu peguei aquele balão bonitinho ali, eu quero que vocês pensem assim, viver nele, viver no Senhor, é ter vida. Isso que é viver. É reconhecê-lo em sua vida. Como diz a própria palavra, já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o viver aqui que Paulo está dizendo. Ó, aqui o balão, me devolve aqui, pastora. Ele está na função dele, ele tem forma, e isso é verdadeiramente um balão. Se mover é você estar no Senhor, reconhecendo os seus caminhos. Ó, ele cheio, ele vai para algum local. Você, quando está cheio do Espírito Santo, você vai conforme aquele local que o Espírito quer que você esteja. Os seus caminhos são guiados pelo Senhor. E isso, eu quero que vocês consigam entender dessa forma, né? E acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Do quê? Do mover. E o existir no Senhor, é reconhecê-lo como Deus da sua existência. Com Deus que dará continuidade, não só com isso aqui, mas com a vida eterna. É um Deus de continuidade. Queridos, porque o homem que não vive, que não se move, que não existe no Senhor, ele não vai ter continuidade. É como aquele balão. Ele não conseguiu encher porque ele está cheio de furos. Sabe o que são os furos do balão? Na nossa vida, simboliza aquilo que rouba a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. E não te permite que você se encha de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, hoje, a mensagem que eu quero é que cada um possa analisar se existe algum tipo de furo na sua vida. E retire, o Senhor quer retirar, porque o Senhor quer te encher do Espírito Santo, para que você tenha vida, se mova e tenha existência. Esse é o diferencial, e era isso que Paulo estava querendo dizer para aquele povo. Que não era apenas um existir, não é apenas a essência, não é apenas a matéria. Tudo isso pode estar igual o óculos. Meu Deus, vocês que usam óculos. O óculos, se não estiver no rosto de vocês, tem a função? Não. Somos nós. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós também não temos. É isso que eu quero. Se hoje vocês saírem com essa ideia, adolescentes, que vocês sem Cristo não é nada, vocês não têm existência, porque a vida está no Senhor, glória a Deus, o objetivo foi concluído. Hoje, amanhã pela manhã e domingo à noite, os nossos preletores estarão falando justamente disso, não é, pastora? Do viver, do mover e do existir. Não é isso, pastora? Então, nesses 3 períodos, nós vamos aprender sobre isso. Que é isso que vai fazer o diferencial na nossa vida. Deus sim formou o homem, mas formou o homem para ter um relacionamento com ele. E conforme o próprio Paulo disse, esse Deus não está longe de nós. Porque é esse Deus do qual está próximo de você, que você tem vida, que você se move e que você existe. Porque Ele é quem? Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém, igreja? Deu para entender, adolescentes, a história do balão? Vocês são o quê? O balão furado, que murcha rapidinho, até existe. Murcha direitinho, acabou. Saiu da graça. O balão que permanece,
Ou aquele balão que está todo furado que nem enche. Eu tenho certeza que vocês são esse aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, Sorilene. Porque dele e por ele são todas as coisas eternamente. Amém.